Obrigada, Daniel. Vamos lá, pessoal. A gente percebe que o dinheiro ele é uma parte muito importante na vida de qualquer pessoa. Mas nem sempre a gente dá a devida atenção à maneira como a gente lida com ele ali no dia a dia. A forma como a gente se relaciona com o dinheiro muda constantemente. E se não prestarmos atenção nessa dinâmica, a gente pode acabar se complicando. Eu falo isso por experiência própria. A gente precisava sempre falar de dinheiro, é necessário falar de dinheiro. Eu sei que pode ser um assunto muito incômodo, mas eu garanto para vocês, quando a gente muda a maneira de se relacionar com o dinheiro, a gente percebe que entender como ele funciona é libertador. Porque o dinheiro ele está presente na nossa vida de muitas formas, né? Hoje a gente troca dinheiro por quase qualquer coisa. E a cada dia que passa ele está ficando cada vez mais virtual. Vem aí o Pix, vem aí agora o real digital. E a gente está deixando de usar as cédulas e moedas e vai ficando mais difícil, a gente não enxerga ele sumindo da carteira. E acaba que isso pode ser bem perigoso. Além disso, se a gente for olhar, existem muitas questões econômicas por trás de problemas sociais vinculados ao uso do dinheiro. Problemas de corrupção, até hoje a gente tem trabalho escravo, a própria pobreza, a destruição ambiental. São questões que, se a gente for olhar, por trás delas existem questões financeiras. Mas além dessas questões macros que impactam, né, toda a sociedade, o meio ambiente, existe o problema individual das pessoas, das famílias, em relação ao uso do dinheiro. Hoje, por exemplo, tem pesquisas grandes, como da PwC, que ela traz dados mostrando o impacto das incertezas financeiras na vida dos trabalhadores. Essa pesquisa ela compara o grau de estresse gerado por problemas como relacionamento, problemas de saúde, o medo de perder o emprego e o estresse causado pelas incertezas financeiras. E o resultado é que as questões relacionadas às finanças pessoais geram mais estresse do que as outras 3 somadas. Eu estou falando de incertezas como, será que eu vou conseguir pagar os boletos no próximo mês? Será que eu vou conseguir me aposentar? Então a gente percebe o impacto na qualidade de vida das pessoas. E não é só no Brasil, não. São dados assim, mundiais e a pandemia intensificou isso ainda mais. Fica cada dia mais claro para nós perceber o impacto do dinheiro na vida de qualquer pessoa, independentemente da quantidade. Seja nos casais que estão aí se separando, nos problemas psicológicos que isso gera. E é aí que a gente entra, com foco em reduzir esses problemas que o dinheiro pode causar na vida das pessoas. A Oficina das Finanças nasceu em 2008, como uma necessidade que a Carol e eu sentimos de compartilhar esse aprendizado que estávamos tendo naquele momento. Como eu disse, nós aprendemos na própria pele e quanto é necessário refletir sobre a forma como nos relacionamos com as nossas finanças. O Léo e eu, a gente se conheceu empreendendo e desde muito cedo a gente tinha na cabeça o pensamento de conquistar a nossa independência financeira e a partir daí ter essa liberdade para realizar, né, os nossos projetos pessoais, nossos sonhos. Só que naquele momento o foco era ganhar dinheiro. Assim como a maioria das pessoas, a gente achava que o mais importante era gerar muito dinheiro, sem parar para pensar em como é que a gente usava estrategicamente esse recurso aí ao longo do tempo. Então nossos negócios tiveram altos e baixos, e em um determinado momento deixaram de gerar a renda que a gente estava acostumado a gerar. E quando isso aconteceu, a gente se viu com uma renda bem menor. E o pior, gente, sem aquela perspectiva de voltar a crescer. Então a gente não sabia se a nossa renda ia voltar ou não a crescer como a gente tinha antes. Foi aí que a gente percebeu que podia ter sido evitada, pois a gente tinha gerado lucro, né? Ao invés de usar esse recurso de maneira estratégica, a gente simplesmente se deixou levar pelos gastos, pelas coisas ali do momento e gastou o dinheiro. Depois desse baque, nós entramos em uma busca muito pessoal para entender o fluxo de dinheiro. E a gente decidiu estudar, mergulhar fundo nesse mundo do dinheiro, das finanças, né? Que era difícil, chato, tinha todos os limites. Mas para entender o que existia entre o gerar e o gastar. E a partir desse conhecimento, construir uma vida financeira sustentável. Ou seja, para que a gente conseguisse uma forma de sempre ter dinheiro suficiente na nossa vida, né, Carol?
Essa busca começou lá em 99, quando a gente começou a estudar e botar em prática as coisas que a gente estava ali aprendendo. E uma das coisas que a gente aprendeu foi que gerar e gastar são só duas partes, dois Gs, né? A gente desenvolveu um método, que é o método dos 6 Gs, e são 2 Gs muito importantes no fluxo de dinheiro, mas que não estão sozinhos. Acho que se puder passar isso. Além desses 2 Gs, a gente descobriu que a gente tinha que dominar outros, né? Então aí vocês estão vendo o nosso fluxo de dinheiro, depois a gente vai explicar um pouquinho mais. Mas a gente tem que gerir esse fluxo ao longo do tempo, guardar dinheiro, ganhar dinheiro com investimentos. Também tem o G da gratidão, que é a gente poder enxergar quem nós somos, o que nós temos no dia a dia e aprender a usar esse dinheiro de forma estratégica. Isso passou a ser a base de tudo que a gente viria a ser os nossos projetos de vida. Tudo ficou baseado nisso aí, nesse fluxo dos 6 Gs. A gente sentiu que precisava compartilhar esse conhecimento e decidimos formalizar isso. Foi o que aconteceu e aí nasceu a Oficina das Finanças em 2008. E aí começa outra história de aprendizados, né? Se antes a gente estava ali tentando resolver o nosso problema no dia a dia para construir a nossa vida financeira sustentável, agora a gente ia iniciar uma jornada para aprender a transmitir esse conhecimento para as outras pessoas e conseguir impactar na vida delas de modo positivo. No início, a Oficina das Finanças era exclusivamente voltada para o público adulto, era o nosso foco. A gente ainda nem pensava em levar esse conteúdo para as escolas. Na verdade, levar a Oficina das Finanças para a escola foi uma consequência do que a gente ainda viria a aprender nesse período inicial. Logo no início, a gente teve a oportunidade de trabalhar com carteiros e com bancários. E aí, o que a gente percebeu? Foi que eles tinham problemas financeiros muito parecidos. Isso foi tão impactante porque tanto os bancários quanto os carteiros tinham níveis de endividamento muito similar, muito parecidos. E como é que isso pode acontecer, né? A gente ficou se perguntando. Quer dizer que os bancários que tinham salários diferenciados e, acima de tudo, tinham mais conhecimento sobre finanças, como é que eles poderiam ter o mesmo nível de endividamento financeiro como que um carteiro, por exemplo? E aí foi refletindo sobre isso e vivenciando essa experiência que a gente chegou à conclusão que não bastava ter conhecimento e ter dinheiro. A forma como a gente se comporta impacta os resultados. Então, para nós, não bastava estudar sobre investimentos, crédito, poupança. Ter esse conhecimento ajuda, mas não era isso que ia impactar a vida das pessoas. A gente precisava ir além, a gente precisava estudar os comportamentos financeiros. Aí, gente, nesse momento, as pessoas começavam a falar pra gente: ah, se eu tivesse aprendido isso quando eu era criança, minha vida teria sido completamente diferente. E em 2012, iniciamos um projeto piloto da Oficina das Finanças nas escolas. Em 2013, implantamos oficialmente o programa. Isso significa, pessoal, que há 9 anos estamos nas escolas. Há 9 anos estamos trabalhando educação financeira comportamental. E aqui começa uma outra jornada de aprendizados, né? Porque levar esse conteúdo para a escola é uma dinâmica muito diferente do que a gente estava fazendo. A gente precisava, né, de uma estratégia para fazer isso. E essa estratégia, a gente precisava dialogar com os alunos. A gente acabou descobrindo que era só um desafio dialogar com eles. A gente precisava chegar nas famílias, trabalhar com o gestor das escolas, com os professores, com a família e ainda com toda a equipe da escola. Quando a gente entrou ali no ambiente da escola, a gente achou que se a gente desse para o professor atividades bem práticas, prontas, e para eles fazerem com as crianças, com os alunos, e a gente criasse uma plataforma onde eles pudessem aprender esses conceitos, pudessem beber da nossa fonte de uma forma fácil, prática, já com os conteúdos, isso ia ajudar muito o universo do professor e da escola. Só que aí o que a gente fez, a gente resolveu lançar então 2 coisas lá no início, um livro de atividades práticas e uma plataforma. Mas aí a gente viu que as coisas não funcionavam bem como a gente tinha planejado, né? Os professores nem sempre acessavam os materiais, muitas vezes eles nem entendiam todo o potencial das nossas atividades. E aí a gente precisava começar a fazer materiais impressos, aprimorar esses processos, essas ferramentas, para que elas fossem mais eficazes dentro da realidade das escolas. A gente sabia que a gente tinha um método que poderia ajudar muitos professores, a escola, os alunos, enfim, toda a cadeia escolar. E a gente estava muito convencido que esse tema das finanças não é um tema simplesmente um tema contemporâneo da BNCC, é muito mais que isso. Fazer essas mudanças no comportamento financeiro,
pode facilitar muito a vida das pessoas, das famílias, aproximar pais e filhos e gerar um enorme impacto social e ambiental positivo. Enfim, que pode criar valor para toda a comunidade escolar, né? Uma baita oportunidade que pode ser construída e que a gente tinha que mostrar isso de uma forma clara para todo esse público. Então, por um lado, a gente precisava entender como é que os professores estavam utilizando o nosso material, quando ele fechava a porta ali, o que ele gerava a partir do nosso material. Mas, por outro lado, a gente precisava também mensurar esses resultados do programa. Foi aí nessa busca que apareceu na nossa vida o Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília. Isso mesmo, a gente queria medir e monitorar os resultados. Esse era o nosso grande foco durante o processo. A gente queria medir essa mudança de comportamento. E aí fizemos uma parceria com o Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Brasília para conhecer melhor esse cotidiano, como podia ajudar a melhorar o uso das nossas ferramentas. Começamos a medir os comportamentos dos alunos, dos professores e das famílias. Medir qual era o impacto do nosso programa nas escolas, na vida dos alunos, essa percepção de mudança de comportamento. Tivemos muitas informações importantes vindas das pesquisas, constatamos cientificamente a eficiência do programa na transformação de hábitos e costumes. Os resultados, vocês veem aqui na tela, os resultados começaram a mostrar a melhora da vida financeira nos professores, que eles estavam lidando ali com os alunos, os pais, a percepção dos pais, o impacto positivo do programa na vida dos filhos e que aumentou a consciência ambiental, previdenciária e também de investimentos, além de mudar os hábitos dos alunos. A gente acreditava na força das nossas ferramentas, das nossas estratégias, né? E a gente passou a ter isso atestado cientificamente. Todo esse resultado colocou a Oficina das Finanças como um conteúdo de educação financeira mais utilizado nas escolas particulares de todo o Brasil. A gente passou a ser uma referência para o tema, a gente tem sido convidado para participar e apresentar o case em congresso, Congresso Internacional de Educação Financeira, Seminário Nacional de Psicologia Social e do Trabalho, e tudo isso cria uma sinergia incrível, né? Com mais de 2.000 professores, mais de 150.000 alunos, sem contar com suas famílias, ainda todas as outras pessoas em torno dessas escolas trabalhando com os nossos livros, com as nossas ferramentas pedagógicas e também com as nossas plataformas todos os dias. E aí, com isso, a gente consegue trazer toda essa bagagem para os nossos materiais, atualiza, aprimora, reformula, para que a gente possa ser cada vez mais assertivo, contribuindo com os comportamentos, ajudando o professor. Então a gente vai mostrar um pouquinho mais como é que isso funciona na prática nas escolas. Vamos lá. A gente tem um programa que vai desde a educação infantil ao ensino médio, tudo alinhado à Base Nacional Comum Curricular, diferentes ferramentas e serviços que vão para todo o universo da escola. Quando a gente fala todo o universo da escola, são os pais, são os alunos, professores e demais funcionários. Tudo preparado para formar estudantes financeiramente independentes e responsáveis. Um conteúdo muito fácil de ser aplicado, os materiais são interdisciplinares, podem ser trabalhados por um ou mais professores simultaneamente, pode ser trabalhado em um projeto ao longo do ano. Resultados comprovados, a gente segue com acompanhamento de pesquisa. Isso é muito importante porque a gente vai conseguindo medir, mensurar e fazer ajustes finos ali. E também mostrar o impacto que está gerando a partir do trabalho que a escola está realizando e criar mais valor para toda a comunidade escolar. E também tornar essa aprendizagem mais leve, mais interessante. É um assunto duro. Finanças é um assunto difícil. Muitas famílias nem falam sobre isso. Então a gente vem com ferramentas pedagógicas interativas, uma série de artifícios, gamificação, né, e recursos para tornar esse assunto leve, fácil de ser conversado e, acima de tudo, né, o grande desafio é ir além da informação de conteúdo e ajudar os professores a atingir a parte comportamental. Provocar a transformação do comportamento de uma forma muito leve, muito prática, e para isso os nossos materiais utilizam os recursos das ciências comportamentais. E como é que a gente faz isso?
Não fomos nós que inventamos. A ciência comportamental é algo que já vem sendo utilizado de forma muito ampla em diversas áreas. Se a gente pega agora a pandemia, por exemplo, a gente percebe, a gente está vivendo, a gente vê recursos ali vindos da ciência comportamental para nos ajudar no distanciamento, na higienização das mãos, né? Às vezes colocando simplesmente um X no chão, um álcool gel ali, são práticas das ciências comportamentais. Bom, e a gente aqui tem alguns exemplos, né, clássicos desses cases das ciências comportamentais, e existe esse case no aeroporto da Alemanha que eu gosto muito, que o banheiro estava muito sujo e eles estavam tentando estratégias para reduzir a sujeira. E uma das coisas que o que deu mais resultado foi colocar um adesivo de mosca dentro do mictório, né, sem explicar nada, sem dizer o que queria, simplesmente colocando o foco dos homens no comportamento ali no mictório. E então isso é um exemplo, né, simples do que as ciências comportamentais podem fazer por nós humanos nesse processo de mudança comportamental. Então, gente, a gente usa desses recursos, desse conhecimento, tanto para formular os materiais, o programa em si, e aumentar o engajamento dos alunos, dos professores, estimulando essa transformação comportamental. Aqui a gente vai mostrar também para vocês a nossa engenhoca, que é um exemplo de intervenção comportamental, que as pessoas enxergam o fluxo de dinheiro representado pela água, né, que pode ser de uma pessoa, pode ser de uma empresa, pode ser de um país, de um município. Com a engenhoca, a gente mostra o reservatório de dinheiro, mostra onde estão as entradas e as saídas aí do dinheiro, e é possível a gente ver pelo menos 5 dos 6 Gs do nosso método, desenvolvendo habilidades para gerar dinheiro, para gastar esse dinheiro ali nas torneiras, guardar dinheiro nos baldes, ganhar dinheiro com investimentos, conseguir gerir esse fluxo aí ao longo da vida, nos diferentes momentos, e também aprender a desenvolver o olhar da gratidão, para que a gente possa entender o papel do dinheiro, entender o que ele nos proporciona e usá-lo de acordo com os nossos valores de vida, com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, e quebrar essa pressão também de ter que ser sempre a gente tem que ser o que a gente não é e tem que ter o que a gente não tem. Usar o dinheiro de uma forma mais leve, mais fluida. É uma ferramenta que serve para concretizar essa questão, então, do fluxo de dinheiro e ajuda também a mexer muito com o comportamento. Porque a gente costuma dizer que depois que a gente vê, é muito difícil desver alguma coisa. Então, depois que você vê ali a torneira, né, você abrindo a torneira, o fluxo aumentando, a água indo embora, o dinheiro baixando ali no reservatório transparente, fica mais fácil as pessoas entenderem esse limite, independentemente da quantidade. A gente tem aqui umas imagens muito legais que a gente leva a engenhoca para as escolas, a gente chama de engenhoca itinerante. A gente leva a engenhoca para os shoppings na Semana Nacional de Educação Financeira. Os alunos mexem e vão mostrando, compartilhando o fluxo de dinheiro para todas as pessoas. Nas nossas plataformas virtuais, a gente também apoia os educadores, a gente oferece conteúdos que são constantemente atualizados de acordo com as transformações nesse mundo das finanças. Porque esse é um conteúdo muito vivo, né? Ele extrapola o universo curricular, que está sempre mudando. A gente tem mudanças na economia, mudanças nas regras da poupança, mudanças que estão acontecendo, se a gente pegar o que estávamos vivendo há um ano e agora, são grandes mudanças que impactam a nossa vida. Então a gente está sempre atualizando os nossos conteúdos, dialogando com os professores para que a gente possa atualizar ali no fino as nossas plataformas. Mas não só os professores. A gente desenvolve ações para transformar o comportamento de toda a comunidade escolar, do porteiro, as pessoas que estão ali medindo a temperatura, até os pais dos alunos. Então, todo mundo que faz parte da comunidade vai ser impactado. É a nossa outra tela do impacto nas famílias, né? A gente tem uma plataforma Oficina das Finanças em Casa. Então aqui todo mundo tem acesso à informação, aos nossos serviços personalizados, inclusive a vacina financeira, onde a gente propõe ações específicas para cada perfil, baseado no que ela está vivendo, baseado no processo que precisa ser aprimorado, né? E o nosso processo, essa vacina financeira vem sendo desde 2008 aprimorada e também é acompanhada por pesquisa.
Em 2019, fechamos a parceria com a FTD, com o objetivo de levar a oficina das finanças para todos os cantos do Brasil. E em 2020 veio a Base Nacional Comum Curricular. Nesse momento, a gente já estava nas escolas há 8 anos, justamente trabalhando esse conteúdo de forma interdisciplinar, abordando vários temas contemporâneos e preparando os estudantes. Então, quando a educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular, o nosso programa já estava totalmente de acordo com o que previa o currículo, incluindo a necessidade de avaliar as práticas pedagógicas, a formação continuada dos professores, por exemplo. Enfim, né, então estamos aqui junto com vocês em 2021, debatendo esse tema, dando continuidade aos aprendizados e agora com mais transformadores das finanças, aumentando esse impacto na vida das pessoas e em toda a sociedade.